Han-Bit se dirige ao galpão de Hunter Rickner para fazer um teste de arco e flecha que deveria ser impossível para um iniciante. Até mesmo Yeon-woo fica nervoso, pois a regra é simples mas brutal: marcar 200 pontos em 30 disparos usando equipamento fraco. Quando Han-Bit dispara sua primeira flecha, ele erra completamente, fazendo parecer que ele só veio aqui para se envergonhar. Mas então, o clima muda rapidamente. Seus próximos disparos começam a acertar um após o outro, e antes que alguém consiga entender o que está acontecendo, Han-Bit começa a acertar o centro do alvo como um veterano. O que parecia um desafio sem esperança se transforma de repente em mais um momento em que Han-Bit prova que é muito mais perigoso do que parece. A razão é que nosso herói, Kang Han-Bit, sobreviveu a uma guerra contra os monstros do mundo. Depois de uma batalha difícil e derrotando-os, ele finalmente desiste, mas então é mostrado que ele regrediu, foi possuído e reencarnado um total de 55 vezes. Tudo isso foi causado pela deusa que o convocou para o mundo e continuou mandando-o de volta, não importa quão horrenda fosse sua morte. Desta vez, ela o elogia por ter durado mais do que das outras vezes. Quando Han-Bit a ouve, ele fica irritado, mas a deusa insuportável simplesmente pergunta se ela deve reencarná-lo, já que faz tempo. Han-Bit a responde com raiva, rangendo os dentes, observando que ela é a causa de seus problemas. Ele tenta lembrar quando chegou à dimensão, mas não consegue, pois já se passou muito tempo. Naquela época, a deusa o informou para encontrar Airfort e salvar o mundo. Desde então, ele morreu algumas vezes, apenas para ela o ressuscitar de várias maneiras, enfrentando quase o mesmo destino, apesar de todos os seus esforços. No final, ele não conseguiu encontrar uma pista sobre o que realmente era Earthward. Frustrado, Han-Bit grita para a deusa, informando-a que não pode continuar mais e que ela deve encontrar Earthward sozinha. Como de costume, ela lhe diz que é impossível para ela, pois isso resultaria na destruição do mundo. Em resposta, ele lhe diz que ele ficaria louco antes disso, mas ela não o entende, já que sempre garantiu que seu corpo e mente funcionassem corretamente cada vez que ele aparece. Nesse ponto, Han-Bit percebe que não adianta discutir com ela, mas, mesmo admitindo que ela está certa sobre consertá-lo, as lembranças da dor agonizante que ele sentiu cada vez que morreu sempre ressurgem vívidas e o consomem. O trauma acumulado o empurrou bem além de seu limite. Como de costume, ela lhe pergunta se não deveriam começar a se preparar para o próximo ciclo e qual parte ele escolheria, mas ele grita com ela, insistindo que está acabado. É quando ela revela que estava brincando e então o elogia por fazer o seu melhor no papel que lhe foi atribuído. Ela então o informa que ele conquistou o direito de retornar ao seu mundo original e ele fica chocado porque fracassou em todos os ciclos ao tentar salvar o mundo. Lá, ela revela que o processo foi mais importante que o resultado, então ele não deveria se incomodar com isso. Sem perder tempo, ela lança um feitiço nele para enviá-lo de volta ao seu mundo original, mas Han-Bit, que não está pronto, tenta fazer com que ela responda a várias perguntas que o atormentam. Mas, como sempre, a deusa insuportável não ouve, e ela lhe diz que tudo o que ele acumulou se manifestará como um poder imenso. Han-Bit, que está extremamente irritado com ela, grita com ela, mas então ela lhe diz que espera grandes coisas dele em seu mundo original, e com isso, ele é mandado de volta. 18 meses após retornar à Coreia, Han-Bit acorda uma manhã e nota como sua vida original está lentamente voltando. Vendo que sua mãe saiu para trabalhar, Han-Bit fixa o olhar em seu uniforme militar, que ele recebeu após completar seu alistamento no exército coreano. Ele está frustrado porque a coisa passou da mesma forma que fez nas várias vezes em que fez algo semelhante na outra dimensão, repetidamente. Embora fosse seu sexto dever, Han-Bit reclama sobre como é difícil se adaptar à vida moderna e culpa a deusa. Agora que finalmente conseguiu um estágio, ele se pergunta por quanto tempo conseguirá durar. Então ele anota que voltará à escola para solicitar uma licença de ausência relacionada ao trabalho. Ainda assim, a vida parece incerta para ele, e enquanto ele hesita sobre seus problemas, recebe uma mensagem de Yeon-woo que o convida para beber algo. Han-Bit rejeita, francamente, a ideia, então seu amigo faz uma brincadeira, chamando-o de medroso. Han-Bit deixa passar porque Yeon-woo o ajudou durante seu serviço militar, que foi logo após ele ser jogado de volta para a Coreia. Ele olha a mensagem novamente e percebe que Yeon-woo estava realmente brincando com ele e quer lhe dar um presente de despedida
despedida. Han-bit fica sério e pede detalhes, acabando por se encontrar com ele em um café. Yeon-woo, que é seu superior no serviço militar, embora 5 anos mais novo, o observa. Sem perder tempo, Han-bit pergunta curiosamente sobre o presente, mas Yeon-woo lhe pede para desacelerar. O punk não perde tempo e se prepara para sair, então Han-woo vai direto ao ponto, mostrando um cartão que ele afirma ser do jogo chamado Record Project. Ele chama de cartão de membro que ele pode usar para obter o equipamento para jogar em casa. Ele estende o cartão, chamando-o de presente, e diz a Han-bit para aceitá-lo. Custa cerca de $500. No entanto, Han-bit o rejeita e informa Yeon-woo que ele acabou de encontrar um emprego, então estará muito ocupado para jogar. Ele então lembra Yeon-woo sobre a situação de sua família e como pode conseguir um segundo emprego. Assim que Yeon-woo descobre que a prioridade de Han-bit é ganhar dinheiro, ele brinca dizendo que Han-bit não tem nenhuma forma de romance em sua alma. Isso irrita Han-bit, que agarra o cabelo de Yeon-woo enquanto pergunta se romance e jogos podem colocar comida na mesa. Yeon-woo então continua revelando que Han-bit pode ganhar dinheiro de até $75 mil jogando Record Project, e assim que Han-bit ouve isso, ele toma seu assento e ouve atentamente. Yeon-woo então o informa sobre a Team Zero, a empresa por trás do Record Project, e como a vontade do fundador da empresa, Michael Welton, diz que todos os direitos da empresa serão entregues à pessoa que limpar o jogo primeiro. Yeon-woo revela quão popular o jogo já se tornou e como o valor da moeda dentro do jogo disparou. Ele mostra a Han-bit as tendências e como não apenas análises de jogabilidade estão à venda, mas até mesmo grandes conglomerados investiram para formar suas equipes estratégicas no jogo. Han-bit pensa a respeito e, sabendo quem é Michael Welton, concorda em aceitar a oferta. Surpreso e feliz, Yeon-woo pergunta se eles devem ir imediatamente para a zona do evento. Momentos depois, ao chegarem ao local, Han-bit vê como o lugar está lotado e reclama. Mas Yeon-woo lhe diz que não está tão ruim quanto na Europa e nos Estados Unidos. Yeon-woo então o agarra pela gola e o arrasta até onde eles podem conseguir o manual para novatos. Lá, ele diz a Han-bit como o jogo não é amigável para iniciantes, razão pela qual um aventureiro escreveu um manual especificamente para principiantes. Graças ao manual, ele não desistiu. Depois de ouvi-lo, Han-bit folheia o conteúdo do livro e fica frustrado com o que encontra nele. Yeon-woo se pergunta se algo está errado, mas nesse momento a deusa sussurra para Han-bit, lembrando-o de que espera grandes coisas dele. Han-bit se pergunta por que a missão de encontrar Airfort está no livro, lembrando que a deusa quis dizer que iria cuidá-lo. Ele se pergunta o que ela quis dizer com isso, mas então avista a missão de Earthward no livro. Ele percebeu que ela nunca teve a intenção de deixá-lo ir desde o começo. Han-bit fica irritado e amassa o livro, e Yeon-woo, que está preocupado, pergunta por que ele está tão sério. Han-bit o ignora e pergunta se ele sabe algo sobre a Equipe Zero. Yeon-woo fala sobre a filha mais nova de Michael Welton, a atual representante da empresa, e diz que é tudo o que sabe sobre eles porque os membros da empresa são mantidos em segredo. Han-bit acha isso suspeito e conclui que há uma conexão com a deusa. Ele se pergunta por que isso tem que estar em um jogo. Afinal, o mundo para o qual foi enviado era muito real, e ele se sentiu enojado ao matar sua primeira vítima e também quando perdeu sua vida. Agora ele se pergunta se é certo voltar para esse lugar, mas se voltar, poderá finalmente acabar com sua dor. Ele então pergunta a Yeon-woo quanto tempo vai levar para o equipamento chegar, e Yeon-woo responde que em cerca de 2 horas. Ele pega o telefone de Han-bit e configura o procedimento. Ele também insiste que paguem pelo guia amassado. Com isso resolvido, eles saem da loja e Yeon-woo se despede de Han-bit. Algumas horas depois, o pacote chega e Han-bit chama a console de caro. Ele examina o equipamento antes de trancar a porta, notando que vai demorar um pouco até sua mãe voltar para casa. Logo depois, ele veste o console e mergulha no mundo do jogo. Imediatamente, o jogo o escaneia e ele nota que seu avatar parece mais próximo de um corpo real do que esperava. Ele tenta editar sua aparência, mas então percebe que a janela de configurações não está aparecendo. Então, ele chama o jogo de fraco, apesar de ser popular, e tenta reiniciá-lo.
Novamente, para sua surpresa, falha e informa que seu personagem já existe. Enquanto o jogo apresenta falhas, Gambit xinga a deusa, pois sabe que é culpa dela. Quando ele aparece na cidade portuária Edlin, nota que já fazia muito tempo. Gambit então se observa em um espelho próximo e fica chocado ao perceber que mantém a mesma aparência de sua última regressão. Ele se pergunta se essa foi uma mensagem silenciosa da deusa dizendo para começar de novo. De repente, ele recebe uma mensagem de Loafer pedindo para adicioná-lo como amigo, e ao clicar no perfil de Loafer, o avatar de Yonwoo aparece, e Gambit concorda que é ele devido ao seu traje luxuoso. Yonwoo então pergunta por que ele personalizou seu avatar para parecer com sua aparência na vida real, mas Gambit responde, envergonhado, que apenas aconteceu assim. Ainda assim, Yonwoo pergunta sobre seu apelido, e Gambit fica surpreso, já que não sabia sobre isso. Mas, com a orientação de Yonwoo, ele descobre que é o Dragão Negro. Irritado, ele agarra Yonwoo e exige saber como mudar isso, mas Yonwoo ri dele antes de dizer que é impossível. Isso deixa Gambit irritado, então ele desconta em seu amigo, mas Yonwoo lhe diz para checar suas notificações. Quando Gambit faz o que lhe foi pedido, ele recebe uma notificação perguntando se gostaria que seu jogo fosse transmitido na live de Yonwoo. Yonwoo explica os termos e fala sobre dividir o lucro 50-50. Ao ouvir que ele pode ficar com 60% se saírem bem, Gambit aceita o acordo, e Yonwoo logo começa a transmissão. Lá, ele apresenta Gambit aos seus espectadores, dizendo que ele vai se juntar a ele a partir de agora e promete que eles verão muitas coisas interessantes. Os fãs começam a zoar Gambit por sua escolha de apelido ruim, e ele fica ofendido, mas então Yonwoo o acalma e lhe lembra de seu objetivo. Enquanto eles fazem piadas sobre Gambit, Yonwoo o ensina as regras, direcionando-o a checar as recomendações de habilidades, que escaneiam o jogador e recomendam cerca de 3 habilidades que se adequam a ele. As habilidades vão de magia a esgrima, e Gambit se pergunta se as técnicas que aprendeu durante seus 55 ciclos estão incorporadas como habilidades no projeto de registro. Com isso, ele clica em seu perfil, curioso para ver sua habilidade, e uma luz brilhante irrompe dele, deixando não só Yonwoo surpreso, mas também os espectadores. Os espectadores imediatamente começam a deixar comentários negativos sobre a escolha de habilidade de Gambit, com alguns reportando sua conta. Surpreso, Yonwoo pergunta como ele as obteve, e Gambit responde que não sabe. Não só isso, mas ele também não tem certeza do que está falando e como o sistema funciona. Entre os muitos catálogos listados, Gambit seleciona magia, e isso irrita os espectadores, que sentem que ele está jogando apenas por diversão. Confuso, ele pergunta a Yonwoo se a magia é ruim devido à reação deles. Mas Yonwoo lhe diz que o mais importante nesse jogo é a proficiência, e comparado a outras habilidades, é incrivelmente difícil desenvolver proficiência para magia. Apesar de um ícone de estrela aparecer uma vez que a habilidade atinge o nível máximo, não se pode verificar o progresso. Os espectadores concordam com Yonwoo, e alguns votam em seus comentários acreditando que Gambit vai chorar e desistir depois de usar o mesmo feitiço por 2 meses. Vendo os comentários, Gambit se lembra de quando algo parecido aconteceu e como a magia foi difícil para ele aprender na outra dimensão, razão pela qual quem ele aprendeu é muito importante. Então, ele pergunta a Yonwoo se haverá um mestre de quem ele aprenderá a habilidade mágica, e Yonwoo fica surpreso. A sessão de comentários começa a borbulhar de ódio, mas Yonwoo os acalma e explica que, após a conclusão bem-sucedida de missões, o jogo recompensa os jogadores com livros que os deixam aprender habilidades imediatamente. Quanto aos NPCs, eles têm IA de alto nível, mas não o suficiente para realmente ensinar habilidades. Ao aprender sobre os livros de habilidades, Gambit diz que as coisas ficaram convenientes, ao contrário de um de seus ciclos em que tinha um mestre que o treinava até o osso. Refletindo, Gambit diz para eles irem à loja geral e surpreende Yonwoo como ele sabe sobre o lugar. Yonwoo então diz que eles podem simplesmente conseguir magia de atributo fogo com Yulio, o comerciante geral. Ao ouvir seu nome, Gambit chama Yulio de um scammer feio. Depois de aprender que Yonwoo quer que eles consigam um livro de magia do comerciante, Gambit critica o pobre comerciante, que os fãs acham brutal em suas palavras. Não só isso, Gambit diz a Yonwoo que preferiria salvar 1001 pessoas do que ele se ambos estivessem se afogando. Ainda assim, Yonwoo diz que eles devem ir à loja de Yulio pela magia de atributo fogo, mas Gambit não pensa assim.
Em vez disso, ele passa pela tela e vê uma foto de Asvel, sua ex-professora de magia. Então, ele pergunta a Yeon-woo se ele a conhece. Yeon-woo imediatamente suspeita que Han-bit a quer por causa de sua beleza, mas Han-bit insiste que ela é excepcional e tão paciente quanto sempre. Yeon-woo explica que Asvel é apenas uma NPC de missão que comete fraudes e roubo e acaba presa, nunca mais sendo vista. Ele explica que, devido ao seu design de personagem bonito, a empresa recebeu toneladas de pedidos para adicionar uma rota para ela, mas as coisas não acabaram como queriam. Han-bit, tão determinado quanto sempre, o interrompe e diz que ele deve provar que está errado. Então insiste que eles vão até Asvel. Os espectadores ficam irritados com ele por ser tão teimoso e, quando ele nota isso, decide seguir a rota proposta por eles e ir até Yulio, como eles querem. Depois de vê-lo mudar de ideia, eles decidem fazer uma aposta para que ele dance se estiver errado sobre Yulio, e ele concorda silenciosamente enquanto pede a Yeon-woo que o siga. Yeon-woo fica confuso com o caminho que ele está tomando, mas Han-bit chama isso de um atalho, chocado por Han-bit conhecer o caminho. Ele pergunta se é a primeira vez dele, mas Han-bit chama isso de intuição. Poucos momentos depois, eles chegam à loja do Júlio, e ao vê-lo, Han-bit fica enfurecido ao lembrar como Júlio o fez ser trancafiado em um de seus ciclos passados. Curioso, ele pergunta a Yeon-woo qual o nível de interação com NPCs, e Yeon-woo lhe diz que os NPCs são tão livres que, com base nas interações do jogador com eles, isso pode afetar a progressão do jogo. Dos espectadores, Han-bit também descobre como jogadores tiveram suas missões completamente bloqueadas e tiveram que deletar seus personagens. Irritado, Han-bit entra na loja e vai direto a Júlio, pegando-o pelo colarinho antes de perguntar se ele está aprontando de novo. Ele o chama de um pedaço de lixo irreparável. Yeon-woo e o resto do chat ficam chocados ao ver Han-bit, e eles notificam Yeon-woo que alguém mais está se aproximando. Júlio se pergunta por que Han-bit o acusaria. Afinal, ele veio comprar um livro de feitiços. Então implora para que Han-bit o deixe ir. Han-bit faz como mandado, e Júlio lhe diz que o último livro de feitiços foi vendido, mas ele pode apresentá-lo a outra loja se fizer um favor a ele. Ele explica que um ladrão invadiu sua loja enquanto ele estava cochilando e suspeita que foi seu rival mercante, Asvel. Ele pergunta a Han-bit se ele o ajudará a pegar o ladrão, e imediatamente a missão aparece. Ele será recompensado se completar a missão, e o chat acredita que Han-bit já perdeu, já que um golpista não pode receber uma recompensa. Han-bit, por outro lado, observa que Asvel é sua verdadeira mentora mágica e benfeitora, e só por treinar com ela em sua primeira jogada, ele foi incriminado e enviado para a prisão. Tudo foi orquestrado por Júlio, que subornou os soldados e fabricou evidências contra ele. Curioso, Han-bit pede não apenas o livro de feitiços como recompensa, mas também o que acontecerá com o ladrão. Aí, Yeon-woo revela que o ladrão não aparece mais após ir para a prisão. Percebendo que Asvel será responsabilizada pelos crimes de Júlio, Han-bit se retira, não se importando com o que Júlio estava dizendo, e vai direto até as prateleiras do homem. Lá, ele despeja alguns itens, sem ouvir Yeon-woo, e após vasculhá-los, ele tira uma bolsa e a balança na frente de Júlio, perguntando se isso era o que ele alegava ter sido roubado. Imediatamente, o sistema lhe dá 500 moedas de ouro por apreender o golpista. Isso surpreende os espectadores ao descobrirem que Júlio é uma fraude, e ouvir ele admitir isso solidifica sua opinião. Júlio então insiste que Han-bit saia de sua loja, mas Han-bit pisa no rosto dele com sua bota, fazendo-o cair. Os espectadores que apostaram que Han-bit perderia começam a reclamar, enquanto os neutros exibem seus comentários de "eu te avisei". De repente, um guarda os vê e entra na loja, exigindo saber o que está acontecendo, e Han-bit conclui que está acabado. Momentos depois, Júlio é preso e trancafiado. Enquanto assiste os eventos se desenrolarem, Han-bit nota que é bastante diferente dos ciclos passados, porque na época ele teve que romper as defesas dos guardas subornados e entregar Júlio a alguém confiável. O sistema então aparece com uma mensagem informando que ele completou a missão anterior e agora ele receberá uma nova quando se deslocar para a loja geral de Asvel. Enquanto os espectadores discutem entre si, Han-bit sente como se o fluxo do jogo estivesse aguardando tal ocorrência. Então se pergunta se deve considerar isso uma coincidência. Impressionado, Yeon-woo pergunta como ele sabia, e Han-bit
Sabendo que Yeon-woo não acreditaria nele, decide inventar algo. Ele mente vagamente sobre como leu algo semelhante em um romance de fantasia há muito tempo, ponderando se a pessoa responsável pelo jogo era o autor do romance. Yeon-woo acredita nele e chama Han-bit de nerd. E Han-bit fica feliz por ter falado sobre romances de fantasia durante seu serviço militar. De repente, alguém faz uma doação de 10.001 e Yeon-woo se esfrega neles, agradecendo e lançando um olhar furioso para Han-bit. A mudança súbita de energia entre os fãs surpreende Han-bit, que decide deixar tudo nas mãos de Yeon-woo enquanto ele faz o que sabe fazer. Curioso, Han-bit pergunta a Yeon-woo se a loja de Asvel aparecerá se eles seguirem uma direção específica, mas ele diz que não sabia que Asvel estava conectada a Julho, e a descoberta será um tópico quente na comunidade. Eles se dirigem a uma loja, e Han-bit observa que todos vão esquecer Julho com o passar do tempo. Ele considera Asvel uma mulher temperamental e autoritária, que devido a Julho no ciclo passado, foi presa e queimada até a morte, então a considera uma memória preciosa e dolorosa. No momento, ele bate na porta dela e vai direto até ela. Ela pergunta quem ele é e diz que não o viu antes. Ela pergunta se ele veio à procura dela, sabendo quem ela é, e ele olha para baixo, chamando-a de novata antes de perguntar se é a primeira vez dela lá. Ele admite que apareceu porque quer aprender magia com ela. Ela deixa sua mesa e pergunta o que ele quer dizer com isso, chamando-o de engraçadinho. Então ela pergunta por que deveria ensinar uma pessoa nova como ele. Mas então ele nota que as coisas estão seguindo o plano. Afinal, ela vai recusar. Mas graças ao que aconteceu antes, ele tem uma solução. Enquanto isso, o chat se enraivece com limitados seguidores chamando-a de mamãe. E nesse momento, Asvel observa Han-bit e pergunta para confirmar se ele é um dragão negro. Ele confirma seu palpite e revela que Julho estava tentando incriminá-la como uma ladra. Ao ouvi-lo, ela suspira e o chama de pedaço de lixo, agradecendo por salvá-la de problemas. Ele aperta a mão dela e eles concluem que seu rosto já era uma entrega. Então ela verifica ao redor, sabendo que ele está procurando um livro de magia, mas ele lhe diz para esperar e pergunta se ela está procurando uma cura. Surpresa, ela pergunta como ele sabe sobre isso, e ele lhe diz que a informação está em sua mesa. Aí ele sugere ajudá-la a encontrar uma cura, o que a irrita. Então ela pergunta se ele sabe muito sobre medicina, e ele responde positivamente. Ela percebe sua confiança e pergunta o nome da doença que causa pupilas azuis acompanhadas de tontura e vômitos. Han-bit admite que não sabe o nome, e ele confirma pela reação dela sobre o número de vezes que foi enganado por chamados especialistas quando estava tentando encontrar uma cura, e acabaram sendo enganados e perderam tempo. Agora, graças a repetir a experiência várias vezes, ele a surpreende revelando mais sintomas e como poções não funcionam. Chocada, Asvel se apega a ele, perguntando se ele sabe a doença, e ele diz que não tem um nome, mas ela sabe como curá-la. Chocada que ele sabe a cura, ela implora para que ele a ajude e promete recompensá-lo adequadamente. Ele lhe garante que obterá a medicina, e uma missão imediatamente aparece dizendo para ele curar a doença da mãe dela. Ele deve encontrar a medicina em Edlin, e será recompensado não apenas com 2.000 moedas de ouro e o livro de magia de bola de fogo de Asvel, mas receberá um título de herói e 500 pontos de experiência. O chat imediatamente entra em frenesi após saber que Han-bit garantirá um título de herói se cumprir o pedido, e eles são empurrados a iniciar o jogo. Até mesmo Yeon-woo fica chocado que Han-bit pode obter tal título tão cedo, então ele explica ao novato como as classificações funcionam. Yeon-woo diz a Han-bit para pensar em classificação como o nível. O nível e a classificação determinam a raridade. Então, mesmo que os livros de magia sejam do mesmo nível, a performance dos feitiços aprendidos com eles difere com base na raridade. Aprendendo como as coisas funcionavam no jogo, Han-bit se pergunta se fizeram isso porque é um jogo. Yeon-woo se pergunta se eles apenas precisam encontrar a cura ao colhê-la, mas Han-bit está perdido em pensamentos ao concluir que terá que usar a performance do livro de feitiços para dar a ela uma noção de quão bom é o nível do herói. Enquanto Yeon-woo pergunta onde devem ir a seguir, Han-bit se vira e de repente se surpreende. Preocupado, Yeon-woo pergunta o que há de errado. É quando Han-bit ouve a voz da mãe, então responde e sai do jogo, deixando Yeon-woo sozinho. O chat riu ao saber que o grande dragão negro teve que se desconectar abruptamente para atender a sua mãe. De volta ao seu quarto, Han-bit corre rapidamente até a porta e cumprimenta sua mãe, informando-a de que estava ocupado. Ela entende errado e
começa a repreendê-lo, acreditando que ele estava em uma situação íntima. Afinal, ele não era o tipo de pessoa que trancava a porta. Felizmente, ele se explica apontando para o equipamento caro que Yeon-woo lhe comprou como presente de despedida do serviço militar e como estava logado no jogo. Ela dá uma olhada e conversa sobre isso casualmente, o que o choca. Ele descobre que ela está ciente disso, pois está nos jornais. Ela então lhe diz para não passar muito tempo nisso, e ele responde que só jogará um pouco. Afinal, ele conseguiu um emprego como estagiário. Surpresa ao ouvir isso, a mãe de Han-bit o repreende por não ter lhe contado. Quando ela pergunta o porquê, ele diz que ela o teria impedido se soubesse. A mulher rigorosa bate a palma na cara dele e diz que é muito óbvio. Nenhum pai quer que o filho comece a procurar um emprego logo após ser dispensado do serviço militar. Ele se agarra ao nariz e lhe diz que seu semestre de formatura está chegando e que precisará conseguir um emprego logo em seguida. Ela pausa após ouvi-lo. Então diz para ele não perder o café da manhã, já que a empresa é bem longe de casa. Ela diz que sabe que ele não comeu nada naquele dia, mas então ele diz que Yeon-woo o tratou com um parfait de chocolate. Mas isso não é comida para a velhinha, então ela grita com ele. Com isso, ela lhe deseja boa sorte antes de ir para seu quarto. Han-bit olha para o relógio e descobre que o tempo passou. Ao notar que será seu primeiro dia como estagiário, decide que é melhor dormir cedo. Mas se sente mal por Yeon-woo, que atualmente está sendo bombardeado por muitos comentários. Kim Jae-ha, um funcionário do pequeno departamento de RP, rola pelo servidor e vê a agitação em relação à missão de Asvel e ao ranking de heróis. Ele não acredita. Então, ele pesquisa a conta de Yeon-woo e observa que tudo o que vê são nomes de monstros dos comentários até agora. Ele descobre que Yeon-woo está com um cara chamado Dragão Negro e o descreve como um garoto rebelde que foi rebaixado pela mãe. Rápido, Jae-ha decide ver as coisas por si mesmo. Enquanto isso, no jogo, Yeon-woo vê muitos novos comentários de pessoas perguntando sobre Han-bit. Alguns deles se perguntam se ele é um estudante do ensino fundamental, mas Yeon-woo esclarece que Han-bit já cumpriu seu serviço, mas é muito devotado à mãe. Ele verifica os espectadores e percebe o quanto suas visualizações dispararam, surpreso ao aprender que sua plataforma alcançou o mainstream. Yeon-woo liga para Han-bit e pede que ele atenda o telefone, mas infelizmente recebe uma mensagem de Han-bit que se desculpa por não ter dado notícias. Han-bit também explica que teve que ir trabalhar, mas deixaria uma dica sobre como conseguir a cura. Yeon-woo então conta a situação para seus fãs e os agita antes de mostrar que Han-bit revelou que a cura para a missão de Asvel pode ser obtida de slimes explosivos e se eles conseguirem antes que ele volte, ele dará mais informações especiais, então eles devem ficar atentos. Enquanto isso, Han-bit aparece vestido para o trabalho bem em frente a um prédio e então entra timidamente para informar que estará trabalhando com eles. Para sua surpresa, o lugar está caótico e os funcionários estão correndo tentando resolver as coisas. Um deles o avista e instrui Minho a levar Han-bit à sala de conferências. Minho o sacode e pede que o siga. Ele então diz a Han-bit que lhe mostrará os contratos mais tarde, mas por enquanto, ele deve limpar o quadro branco. Han-bit faz o que lhe foi pedido, mas justo então, um chefe entra. Minho apresenta Han-bit, que se compromete a trabalhar duro e aprender muito durante seu estágio. Mas para sua surpresa, o homem simplesmente sai dizendo para ele apenas fazer o que lhe foi ordenado e que se já tiver acabado de limpar, deve sair. Momentos depois que Han-bit sai da sala, ele fica chateado ao notar que já pode ver o futuro da empresa, o que significa que terá que aprender o que puder por conta própria pelo resto do tempo que estiver lá. O lado bom é que é melhor do que ficar rolando na outra dimensão. Yeon-woo, por outro lado, sorri feliz ao perceber que ninguém limpou a mini missão que Han-bit havia preparado para eles. Mas então Han-bit aparece e critica os espectadores por falta de imaginação. Ele diz que eles precisam ser mais criativos. Isso os irrita e eles quase perdem a paciência. Mas então ele pega o gravador e revela que vai mostrar como se faz. Primeiramente, eles vão até o portão principal das muralhas da cidade, que surpreende Yeon-woo, que pergunta novamente se Han-bit realmente é um novato. Como de costume, Han-bit diz que é o que ele aprendeu lendo muitos romances de fantasia. Ele olha para trás para Yeon-woo e diz que acabou de descobrir que este jogo oferece mais liberdade do que outros.
Logo à frente, eles ouvem barulho e se perguntam por que tantas pessoas estão reunidas lá. Então Yan-Woo conclui que são as pessoas que apareceram após ver o post na comunidade. De repente, eles ouvem um grito de alguém anunciando a chegada de uma vanguarda. Então olham para trás e veem um grupo de membros diversos se aproximando do local. Surpreso ao ver o grupo, Yan-Woo diz a Han-bit que a notícia sobre o que ele descobriu se espalhou mais do que ele pensava. Confuso, Han-bit pergunta o que é uma vanguarda. Então, Yan-Woo explica que os 10.000 melhores classificados são chamados de vanguarda e são avaliados com base em pontos de seu nível, proficiência, progresso na história e afins. De 300 milhões de jogadores. Em todo o mundo, existem apenas cerca de 10.000 classificados, sendo 500 deles da Coreia. Isso deixa Han-bit confuso, já que a maioria deles não aprendeu magia, embora alguns se vistam como magos. Yan-Woo então explica que a maioria deles pula isso para priorizar o crescimento devido aos requisitos de proficiência, e também muitas pessoas se vestem como magos porque parece legal. Han-bit dá uma olhada para um arco especial e nota que se lembra dele porque é do Pássaro Dourado, um arco que foi feito por um artesão habilidoso. Surpreso que um grupo tão elegante não tenha completado a missão de Asvel, Han-bit pergunta a Yeon-woo sobre isso, mas então descobre que a maioria da vanguarda pertence a conglomerados e muitos tentam alcançar tal nível para conseguir total apoio das empresas, já que assim ficarão ricos sem precisar completar o jogo. De repente, uma garota toca Han-bit e, após confirmar que ele é o Dragão Negro, pergunta quando ele planeja mostrar a eles como completar a missão. Ele responde que começará em breve. Alguém mais aparece e grita que é uma completa mentira, mas a mulher insiste para que deem a Han-bit a chance. As pessoas discutem muito sobre suas experiências lidando com golpistas, e enquanto continuam seu ataque, Han-bit diz a Yeon-woo que eles devem seguir em direção ao mar. Yeon-woo fica confuso, pois os slimes bomba estão do lado oposto, mas então Han-bit lhe diz que ele precisa de uma vara de pescar para fazer o remédio. Yeon-woo, no chat, fica cada vez mais confuso e se pergunta para onde Han-bit está indo com seu comportamento. De repente, alguém doa uma quantia, e naquele instante, o preço do peixe nas águas de Edlin dispara. O pessoal percebe que há muitos cambistas monitorando Han-bit em tempo real e ajustando o valor da moeda. Ver eles agirem dessa maneira faz Han-bit rir porque eles não têm ideia. Curioso, Yeon-woo pergunta a Han-bit se o que eles precisam está no mar, mas Han-bit age de forma indiferente, o que irrita Yeon-woo. Frustrado, Yeon-woo se agarra às suas botas e espera que Han-bit não esteja mentindo. Senão, ele vai parar de transmitir. Han-bit rapidamente intervém e diz a Yeon-woo para confiar nele. Ele então pede a ele que lhe empreste 70 moedas de ouro. Todos ficam atônitos com sua decisão e se perguntam se ele armou algo contra Yeon-woo. Quando chegam aos bancos, Han-bit vê mais pessoas do que nunca e pergunta a Yeon-woo sobre isso. Mas ao ver como Yeon-woo está se comportando, promete que vai lhe pagar de volta. Yeon-woo então diz que é porque ele não tem ideia do que Han-bit planeja fazer com uma vara de pescar. Após explorar a área, Han-bit avista um velho chamado Eldrick pescando, então ele vai encontrá-lo e pede ao homem para vender sua vara de pescar. O velho pergunta se ele quer uma vara de padrão, mas então Han-bit xinga a perseguição, dizendo que sabe que o homem pode ouvi-lo, então ele se oferece para pagar 50.000 em moedas de ouro. Para surpresa do espectador, o velho exige 100.000, mas então Han-bit aposta 60.000. Ele percebe que o velho não mudou, e eles continuam fazendo lances até que Han-bit se junta a ele, enquanto pesca e reduz seu preço. Eldrick não filtra suas palavras, e enquanto interagem, Han-bit nota que isso o lembra dos velhos tempos. O homem acaba cedendo, e Han-bit a compra por 60.000. Os espectadores o criticam por sua atitude suspeita, mas uma vitória é uma vitória. Um tempo depois, Han-bit chega ao local com a vara de pescar, e enquanto os espectadores se perguntam o que ele planeja fazer com ela, Yeon-woo brinca pedindo a Han-bit que entre em um jogo de interpretação de papéis. Um novato no chat de repente pergunta que tipo de monstro é um slime bomba. Então, Yeon-woo diz a ele que são slimes extremamente sensíveis, e se tocados, eles explodem. Mesmo se alguém os atacar à distância, ainda assim explodem. O pior de tudo, eles detonam se alguém fizer contato visual com eles, e não deixam nada cair quando explodem. O novato se pergunta como Han-bit planeja fazer algo útil com uma vara de pescar contra os slimes bombas, e todo o chat acredita que apenas Han-bit sabe a resposta. Diretamente de cima, Han-bit vê um slime bomba abaixo e diz que está na altura perfeita. Ele tira a vara de pescar, notando como a sensibilidade é um pouco diferente da realidade.
Ali, ele a ajusta, mas assim que está prestes a ficar sério, Yeon-woo os informa que, graças a um espectador, há pessoas seguindo-os. Hanbit parece não se importar e observa que já sabia disso. Afinal, estavam sendo seguidos à distância desde que deixaram a cidade. Não é apenas Ken, mas vários grupos rapidamente. Ele pede a Yeon-woo que lhe dê controle das configurações da tela e, quando é lhe passado, ele se desculpa com todos antes de desligar a transmissão ao vivo, dizendo que eles terão um breve momento de dificuldades técnicas. De volta ao passado militar, Yeon-woo sempre amou ler livros de fantasia, mas ninguém em sua unidade compartilhava seu hobby. Ele ficou consumindo páginas repetidamente até que as páginas se desgastassem. Com o passar do tempo, Hanbit apareceu, e para surpresa de Yeon-woo, ele conhecia e tinha lido o romance. Foi graças a ele que Yeon-woo aprendeu detalhes extras que nunca havia percebido, e isso fez com que sentisse que Hanbit já esteve naquele mundo. O tempo passou, e quando Yeon-woo viu o anúncio do jogo, ele imediatamente soube que se jogasse com Hanbit seria incrivelmente divertido. Atualmente, Yeon-woo informa a Hanbit que apenas sua tela está sendo transmitida, e Hanbit concorda enquanto observa que precisam fingir que estão focados nos slimes. Yeon-woo então fala aos espectadores para seguirem seu canal, mas eles gritam para que ele mova a cabeça para longe. Hanbit entende como isso é frustrante para eles e nota o quanto eles estão ansiosos sobre quão logo os competidores irão alcançá-los. Ele observa que a intensa batalha de inteligência não vai durar muito mais, e em pouco tempo, um grupo que os persegue dá o próximo passo. Ao vê-los, Hanbit compartilha sua tela e acena para seus fãs antes de lançar o gancho da vara, que ele observa ser tão afiado que os slimes bomba não podem reagir a ele. Então ele pressiona um botão na vara, que dispara espinhos da ponta do gancho, permitindo-lhe controlar a explosão. O slime pego na explosão tem seu núcleo intacto. Chocado por ter testemunhado o conhecimento de Hanbit em primeira mão, o grupo rapidamente se afasta, mas nesse momento, uma multidão de slimes desce sobre eles, fazendo com que eles corram por suas vidas. Infelizmente, eles ficam presos no vento da explosão e são completamente eliminados. Yeon-woo fica chocado com o impacto e, surpreso com a eficiência com que Hanbit lidou com os snipers da transmissão. Com eles fora do caminho, ele volta ao trabalho e avista um slime de cor diferente. Hanbit usa a vara de pescar nele e o captura, mas ele não explodiu como os outros. Ele o joga dentro de uma bolsa e diz a eles que conseguiu garantir os materiais com sucesso. Todos estão em grande choque com o motivo pelo qual o slime não explodiu como os outros, mas Hanbit informa que o slime atual é um improdutivo, o que só acontece quando um grupo de slimes bomba é eliminado de uma só vez. Os slimes remanescentes imediatamente mutam em slimes improdutivos. Curioso, Yeon-woo pergunta se eles conseguirão completar a missão se eles seguir o método de Hanbit, e Hanbit lhe diz que está mostrando a eles como fazer isso para que também possam completar. Ele sorri como um maníaco, enquanto comenta que controlar a explosão não será fácil para eles. A partir daí, eles vão direto para a loja de Oswell. Enquanto isso, Jae-ha, de um estúdio de jogos pequeno a médio, que quase foi eliminado pelos slimes bomba, nota que Hanbit não é um novato comum. Eles acreditam que ele tem apoio de uma grande corporação, uma completamente massiva e diferente daquela em que trabalha. O que ele se pergunta é por que Hanbit escolheria se juntar a um streamer de base como Yeon-woo, mas então se pergunta se talvez a vanguarda da empresa de Hanbit descobriu algo enorme e estão usando Hanbit para desviar a atenção da base de jogadores. Com isso o atormentando, Jae-ha observa que precisa completar a missão de Oswald e fazê-lo sozinho será suficiente para atingir sua cota mensal. Infelizmente, Jae-ha não teria sucesso naquele dia. Mais tarde naquela noite, Hanbit e Yeon-woo chegam à casa de Oswald, e Oswald fica estranha com o slime improdutivo que ele trouxe. O pior de tudo, ele o prepara em um prato e chama de remédio para a mãe dela, então ela se recusa a aceitá-lo. Com base em sua reação, Hanbit pergunta a Yeon-woo se é realmente ruim, e Oswald toma a decisão de compensá-lo por cuidar de Yulio, então ela lhe pede para ir embora. Hanbit então provoca ela dizendo que ela não está desesperada, e isso a deixa brava. Então ela grita com ele. Ele imediatamente enfia a boca dela com a lama cozida e força-a a engolir. Yeon-woo parece mais cozido do que chocado com o que Hanbit acabou de fazer, e o chat lê sua expressão como um livro. Oswald tenta processar o que acaba de acontecer, e ela apressa-se a entrar para vomitar. Hanbit
Ao ver sua reação, chama o remédio de eficaz. Mas então, Yeon-woo afirma o óbvio. Em questão de minutos, ela agarra Han-bit pela gola e grita com ele, perguntando por que ele fez isso. Então ela o chama de esquisito, mas ele pergunta se algo como uma semente saiu e o chama de uau, dizendo que é o que está causando as doenças. Ele revela que é a verdadeira identidade da doença que ela e sua mãe estavam sofrendo. Ela fica confusa, mas ele insiste que o que ela vomitou era a causa da doença deles. Ele sorri para ela enquanto revela que sabia que ela também estava doente e que tinha notado isso na primeira vez que a viu. Ele havia anotado internamente que Oswald deve ter sofrido em silêncio porque não queria preocupar sua mãe doente e tinha medo de que Júlio e os outros usassem sua condição como uma fraqueza. Ela pergunta como ele soube e ele diz que o que ela ingeriu é uma semente parasita que cresce no extremo sul, que se prende ao estômago e cresce. Ele conclui que ela entrou nessa situação por comer ingredientes trazidos do sul e que o muco de lodo bomba é a única forma de desagregar isso, razão pela qual eles querem um lodo inerte, pois não explodem, ao contrário do contraparte geral. Uma vez induzido, isso faz com que o hospedeiro vomite, removendo assim a semente do parasita que causou a doença. Han-bit então revela que não é uma doença da qual ela sofreu. Então ele entrega o prato e diz para ela se apressar em ver sua mãe. Ele a olha com compaixão, notando que mesmo que estejam em um mundo de jogo, ela não mudou interiormente e a chama de garota tola que sempre se preocupa mais com a dor dos outros do que com a própria. Ela poderia ser ríspida com palavras, mas sempre ficou do lado dele. Então agora ele quer que ela seja feliz. Avançando rapidamente até ela oferecendo à mãe, fazendo-a vomitar enormes sementes. Asvel fica furiosa com as pessoas que a enganaram todo esse tempo e sorri enquanto promete não deixar que eles escapem impunes. O chat fica surpreso ao ver isso, e até Han-bit diz que faz tempo que não a via sorrir. Ela o agradece enquanto enxuga as lágrimas, e todos assistindo à transmissão atestam que ela é sua garota favorita. Mas Han-bit lembra que eles não fizeram nada. Ela diz que é graças a ele que ela e sua mãe estão vivas. Então, ela pega o livro de feitiços e o entrega a ele. Ele a agradece, mas ela diz que ele está dizendo a linha dela. Yeon-woo começa a desejar tocá-lo, mas Han-bit o lembra que é dele. Então ele sugere que eles partam para a missão principal. Para surpresa deles, Asvel os chama de volta, dizendo que há mais para lhes dar. Ela lhes entrega uma enorme recompensa, e o sistema informa a Han-bit que a recompensa pela primeira conclusão está sendo emitida. Quando Han-bit recebe as 2.000 moedas de ouro, o sistema dobra isso, e seus pontos de estatística aumentam de 3 para 5. Ele recebe um ponto extra de bônus de experiência, sobe de nível, e o livro de Asvel passa de status heróico para uma classe única. Enquanto Han-bit deseja a felicidade de Asvel, ele de repente recebe uma notificação de primeira conclusão. Ao ver que todo o chat está inundado de mensagens, Yeon-woo está tão surpreso quanto Han-bit, que não esperava que o livro mudasse de classificação. Ele então pede a Han-bit que diga algo aos espectadores, e quando olha para a tela, eles veem quão rápido o chat está se movendo, tornando-se totalmente ilegível. Enquanto Yeon-woo se preocupa sobre como lidar com a situação, Asvel entrega a Han-bit uma página de papel, e ele recebe um pop-up que não apenas o chama de seu salvador, mas também lhe concede um multiplicador de pontos dela. Ela lhe diz que é uma introdução à loja de ferreiro, onde ele pode conferir itens se precisar de algo. Ela acredita que eles não têm armas normais e seus equipamentos foram destruídos enquanto tentavam capturar o lodo. Ela então o agradece mais uma vez e pede para que ele venha vê-la a qualquer momento se precisar de ajuda. As pessoas nos chats se comportam como se ela estivesse falando com elas, então alguns deles iniciam o jogo para ver se terão a chance de imitá-la. Com isso, a dupla sai da loja dela e se pergunta o que fazer a seguir. Yeon-woo lhe mostra o mapa e explica que não há um caminho fixo no jogo, então eles podem ir aonde quiserem. Normalmente, todo mundo que faz login no jogo começa em Edlin, mas depois é livre para explorar a qualquer lugar, e isso pode ser desvantajoso, porque fazer isso sem saber para onde se está indo pode fazer alguém ficar preso em uma área de alto nível. Ainda curioso, Yeon-woo pergunta a Han-bit por que ele está usando seu rosto normal no jogo em vez de personalizá-lo. E isso faz Han-bit se perguntar se pode dizer a ele que é por causa da deusa. Yeon-woo se gaba do design de seu personagem, dizendo que passou 5 horas personalizando-o, e isso deixou o chat preocupado com ele. Yeon-woo também avisa Han-bit para não se apaixonar por personagens femininas, porque jogadores masculinos podem escolher tê-las como seus personagens. Atualmente,
Atualmente, Hanbit pensa para onde ir a seguir, mas de repente é notificado que um certo espectador doou 50.001, insistindo que quer ver uma Oswald mais brava. Yan-Wu imediatamente entra em ação e agradece ao doador, mas não para por aí. Um doa 10.000 e outro doa 30.000. As doações continuam chegando, e Yan-Wu faz o seu melhor como um bom anfitrião agradecendo-os. Ele então mostra a Hanbit a contagem de espectadores, que fica surpreso ao ver que eles têm mais de 8.000 pessoas assistindo. Hanbit agradece timidamente pelas doações, enquanto o chat pede a Yan-Wu para mostrar sua reação de 100.000. Enquanto Hanbit calcula a doação total, notando que sua parte é cerca de 250.000, ele vê Yan-Wu fazendo descaradamente a famosa dança 02, assustando os espectadores. Hanbit recorda que apenas completou a missão de Asvel e já ganhou tanto, então ele se pergunta quanto fará se as coisas progredirem suavemente. Isso o faz perceber que pode retribuir a mãe. Então, quando a deusa que o raptou lhe mostrou o fluxo do tempo no mundo real para pressioná-lo, Hanbit aprendeu que havia desaparecido e que sua mãe havia feito tudo o que pôde para encontrá-lo, razão pela qual ele promete fazer tudo o que puder para fazê-la feliz. Yan-Wu então pede a Hanbit para usar o Grimório, informando que os espectadores estão esperando, então Hanbit toca nele, e o Grimório desaparece antes que sua habilidade única de bola de fogo apareça, mostrando a ele que ele tem um feitiço de elemento fogo que incendeia tudo com uma explosão maciça. Ao ler a habilidade, Hanbit diz que é muito fácil, ao contrário de quando ele teve tanta dificuldade com isso. Yan-Wu então fala com ele, dizendo-lhe para contar aos fãs como foi incrível absorver uma habilidade assim no começo. Hanbit diz que não sentiu nada, mas quando percebe que precisa agir para o chat, ele mente sobre a informação fluindo para sua cabeça. Enquanto isso, ele acha estranho, notando que definitivamente aprendeu a habilidade, e se pergunta por que o que aprendeu no outro mundo está aparecendo no jogo. Isso o faz perceber o que o jogo queria dizer com um personagem existente no início morrendo. Por curiosidade, Yan-Wu diz a Hanbit para usar a habilidade na frente dos espectadores. E ele deve mirar na rocha não muito longe. Hanbit se recorda de como o feitiço funciona, então segue o processo, e uma enorme chama irrompe de sua mão e voa em direção à rocha com imensa velocidade. Assim que toca a rocha, ela se desintegra em pedaços, e Yan-Wu fica impressionado com o nível de habilidade. Enquanto Hanbit fala sobre o feitiço, observando que não é ruim, ele de repente sente os olhos da deusa o observando, estendendo a mão como se quisesse levá-lo embora. No momento em que recupera os sentidos, uma notificação aparece informando que ele teve um aumento em todas as suas habilidades, e os efeitos são ampliados com o nível de experiência. Além disso, ele agora desbloqueou a habilidade espiritual. Traumatizado mentalmente, Hanbit range os dentes enquanto xinga a deusa em voz baixa. O intenso choque que sentiu ao perceber que a deusa estava assistindo faz Hanbit perder a compostura, e Yan-Wu, preocupado, pergunta se ele está bem. Rapidamente, Hanbit se corrige dizendo a Yan-Wu para não se preocupar. Afinal, ele não tem certeza se Yan-Wu acredita na história de sua deusa. Ele então inventa uma desculpa de como o feitiço afetou seu corpo, porque era a primeira vez que lançava um feitiço de tão alta classificação. Então pede a Yan-Wu para mostrar um feitiço normal. Chocado com o pedido de Hanbit, Yan-Wu confirma que quer vê-lo. Então, ele o avisa, alertando-o para não rir ao vê-lo. Com isso resolvido, Yan-Wu lança o feitiço, e Hanbit vê uma pequena chama que se apaga bem diante dele. Ele reclama para Hanbit, que na verdade acha a habilidade deles muito decepcionante, mas após ser lembrado das diferenças nas características, ele não insiste mais no assunto. Em vez disso, diz a Yan-Wu que ele está fazendo tudo errado ao imaginar o feitiço. É algo novo que apenas se encaixa ao ler um livro. Ele culpa Júlio por desviá-los dos básicos antes de entrar em modo geek para explicar como a magia funciona. Com isso, conclui informando a Yan-Wu que não planeja continuar usando sua magia de traço único como sua habilidade principal, apesar de ser de alta classe, porque o objetivo principal de usar magia é sua conveniência. Absolutamente atônito, Yan-Wu lembra Hanbit que ele criou seu personagem no dia anterior, e isso faz com que o chat zoe Hanbit por ser um hardcore geek. Irritado, ele quase desconta isso no chat e promete não lhes dar mais informações.
mas graças a outro espectador que doa uma enorme quantia em dinheiro, Hanbit reflete sobre seu temperamento e se desculpa com eles. Eles então perguntam a ele para onde ele planeja ir a seguir, e ele se dirige a um lugar remoto. Yan-Woo pergunta se ele não quer enfrentar a história principal. Hanbit então revela que veio lá para acumular pontos antes de participar da história principal. Assim, ele abre a porta, e quando entram no galpão, Yan-Woo murmura o quanto está apavorado, mas Hanbit vai direto falar com o proprietário do galpão, um NPC de arco e flecha chamado Hunter Ricknar. Ricknar pergunta a Hanbit o que ele está fazendo ali, e Hanbit diz que veio aprender a atirar com arco. Vendo quão confiante Hanbit está, Ricknar pergunta se ele tem garra, e o chat, que está familiarizado com Ricknar, o chama de NPC obcecado por garra. Ouvindo Hanbit declarar que tem muita garra e habilidade, Ricknar diz que ele fala muito, então decide testá-lo. Logo após dizer isso, uma missão aparece exigindo que Hanbit passe no teste de Ricknar para algumas recompensas. Logo depois, Hanbit é levado para fora, para um local de tiro com arco, e Ricknar explica as regras para Hanbit, dizendo que ele deve marcar 200 pontos em 30 tiros, sendo o ponto central 10 pontos. Preocupado, Yan-Woo aconselha Hanbit a primeiro colocar alguns de seus pontos em agilidade, mas Hanbit recusa e diz que ele consegue. Ele dispara o primeiro tiro e erra completamente o alvo. Isso faz Yan-Woo lembrá-lo mais uma vez, mas Hanbit o tranquiliza de que já aprendeu a manha. O próximo alvo que ele acerta marca 7 pontos, e isso surpreende Yan-Woo, mas o que vem em seguida é um choque total. Todos os tiros restantes atingem o ponto central, totalizando 287 pontos. Isso mostra Hanbit alcançando algo impossível com apenas equipamento de nível 2. Enquanto isso, na cidade, uma mulher que joga moedas de ouro se queixa de estar entediada e quer algo melhor para fazer, além de ficar pegando moedas de velhinhos. De repente, ela avista Hanbit e Yan-Woo passando pelo portão e se pergunta que tipo de tolos vieram à sua procura. Poucos momentos atrás, logo após garantir a habilidade de arco e flecha e algumas recompensas de moedas de ouro, Yan-Woo parece mais feliz do que Hanbit, que obteve a habilidade. Então Hanbit pergunta a ele o porquê, e isso faz Yan-Woo elogiá-lo e perguntar se ele fez arco e flecha na escola. Yan-Woo fica tão empolgado e extremamente motivado por dinheiro que revela ter montado um posto de apostas só por precaução. Eles acertam o jackpot do underdog porque ninguém achava que Hanbit seria bom no arco e flecha. Ele ri, notando como seria legal realizar tais feitos de vez em quando. O chat literalmente o lembra de que ainda estão lá. Curioso, Yan-Woo pergunta para onde eles estão indo, e Hanbit diz que irá aprender habilidades de esgrima, mas ele deseja garantir a habilidade de agilidade. Isso surpreende Yan-Woo e alguns membros do chat, que se perguntam como a habilidade está relacionada à esgrima, e ele se junta a alguns deles para chamá-la de lixo. Ainda assim, Hanbit corre para algum lugar e ordena a Yan-Woo que pare de discutir e o siga. Quando eles entram na cidade, Yan-Woo mostra a Hanbit um NPC chamado Lia e informa-o que o motivo pelo qual as pessoas evitam a habilidade de agilidade é que a missão de Lia é muito difícil em comparação com a qualidade da habilidade. Então ele pergunta a Hanbit mais uma vez se ele tem certeza de que consegue. Hanbit caminha em silêncio até Lia antes de se apresentar e dizer que veio para aprender o que ela faz de melhor. Ela olha para ele, dizendo que gosta de sua atitude, mas então instantaneamente acelera de tal forma que deixa imagens depois de si onde quer que vá. Hanbit, de repente, recebe uma missão informando-o para pegá-la dentro do limite de tempo, e se conseguir, ganhará o livro da habilidade de agilidade dela, pontos de status e pontos de experiência do chat. Hanbit percebe que não há como pegá-la quando ela parte assim, e ela só permite que uma pessoa complete a missão após pegar 500 moedas de ouro e fazê-los esperar em 5 limites de tempo de 3 horas, totalizando 15 horas. Enquanto isso, uma pessoa não pode fazer nenhuma outra missão, e o temporizador pausa se eles saírem. Hanbit então declara que eles precisam pegá-la, mas então Yan-Woo diz que isso é impossível, pois ninguém jamais pegou Lia diretamente. Hanbit pensa sobre isso e observa que se ele não conseguir pegá-la pessoalmente, só precisa chamar alguém que consiga. Eles vão direto para a loja de Asvel, e Hanbit pede a ela para ajudá-lo a capturar Lia, surpreso com o pedido, apesar de ficar contente por ele ter voltado. Asvel pergunta a ele como ele soube que ela e Lia são da mesma família, mas ele mente para ela, dizendo que é famoso nos esconderijos das ruas. Sem outra opção, ela concorda e sai pela porta furiosa, o que surpreende Yan-Woo no chat ao descobrir que ela e Lia são irmãs.
Hanbit mente mais uma vez, dizendo que avistou uma grafitagem relacionada ao lugar onde Lia estava. Então alguns membros do chat revisitaram o vídeo e não conseguiram encontrar o que ele estava falando. Neste ponto, alguns assumem que ele tem visão de águia e concluem que é por isso que ele é bom com arco. Com isso, ele interage com o chat, dizendo-lhes para sempre prestarem atenção ao seu redor, e como enviar Asvel para a prisão não lhes dará a oportunidade de tê-la, para pegar Lia. Yanwu então o chama para acompanhá-lo, e todos eles vão em direção aos esconderijos nas ruas. Enquanto isso, Lia brinca com um gato e conclui que Hanbit deve ter desistido dela, mas, para sua surpresa, Asvel aparece bem atrás dela e parece bastante irritada. Em questão de momentos, eles a cercam, e Lia explode, chamando de trapaça por envolver Asvel. Hanbit então a lembra que foi ela quem disse que ele deveria usar quaisquer meios necessários, então ele foi com Asvel, já que tem um passado com ela. Irritada também, ela chama Asvel antes de a repreender severamente e a avisa para parar, ou então ela acabará se envolvendo com um canalha como Júlio. Lia imediatamente pede desculpas, mas isso não é suficiente para Asvel, que pede a ela para vir à loja assim que terminarem e a avisa que estará em apuros se dispersar. Lia concorda, e então entrega a Hanbit seu livro de velocidade, observando que ela nunca conheceu ninguém como ele. Como uma promessa é uma promessa, ele pode ficar com ele. Imediatamente, o sistema aparece com uma notificação de missão completa, informando Hanbit que, como ele completou a tarefa em um curto espaço de tempo, a recompensa foi aprimorada ao máximo. Assim, ele recebe o triplo de pontos de estatística e 500 vezes os pontos de experiência. O chat, ao perceber que Hanbit acabou de ganhar outra habilidade única, não consegue esconder seu ciúme. Lia, por outro lado, sai correndo e espera não encontrar Hanbit novamente. Momentos depois, Yanwu, que está sem fôlego, finalmente alcança Hanbit e descobre que ele está atrasado para a festa. Hanbit então exibe o livro, dizendo que é de classe única, e Yanwu fica sem palavras. Neste ponto, até mesmo os espectadores não conseguem acompanhá-lo, e eles se perguntam como podem saber sobre os acontecimentos antes dele e quem é o dono da transmissão. Enquanto segura o livro, Hanbit informa Yanwu que é hora de ele adquirir a habilidade de esgrima. Hanbit absorve o livro e ainda acha estranho, apesar de ser o terceiro. Curioso, Yanwu pergunta a ele, em nome dos espectadores, por que ele aprendeu a habilidade de agilidade, e Hanbit faz uma analogia de como se eles fossem correr, ele teria uma ligeira vantagem sobre Yanwu graças à habilidade de agilidade. Ainda assim, Yanwu observa que o grau único não fez uma grande diferença, mas para Hanbit, que morreu mais de 50 vezes, ele sabe por que ele optou pela habilidade. Yanwu então saca sua espada com alegria e anuncia que é o sênior de Hanbit no campo. Afinal, ele é classificado como número 2 em esgrima e é um grau avançado. Ao ouvir sua habilidade, o chat o zomba incessantemente, e Hanbit diz a ele palavra por palavra. Hanbit então observa que a maioria dos jogadores, incluindo Yanwu, estão seguindo um caminho semelhante, que é causado pelo guia, e como ninguém interagiu com Asvel por causa de Júlio, o trapaceiro, isso causa uma reação em cadeia. Com um incrível alto grau de liberdade, é impossível saber qual caminho é o certo. Hanbit observa que, sendo o primeiro a completar as missões de Asvel e Lia, as coisas que ele experimentou são dicas que levam ao caminho certo. Lá, ele se mantém firme e promete zerar RP à sua própria maneira. E apesar de não saber o que a deusa está pensando, ele se recusa a ser mais um boneco. Enquanto Hanbit e Yanwu caminham para fora da cidade, Hanbit pergunta por que o NPC de esgrima mais procurado está tão longe, e Yanwu diz que é porque a pessoa é um espadachim, recluso. Eles chegam a um lugar coberto de névoa, e enquanto Yanwu avista Balder, o espadachim, ele acena para ele, declarando que vieram aprender esgrima. Balder os observa, e Yanwu nota que ele ainda é tão intimidador quanto sempre. O espadachim então pega uma espada de madeira e diz a Hanbit para balançar a espada atrás dele até que ele diga para parar. O espadachim, que não está pronto para longas conversas, diz a Hanbit para começar. Momentos depois, Hanbit derruba seu equipamento e segura a espada de madeira. E enquanto Yanwu o observa, ele nota que a missão de esgrima está dividida em balançar e treinar. Curioso, Yanwu pergunta quanto tempo levou para os membros do chat completarem a missão de esgrima, e com base em suas respostas, varia entre 1h30 a menos de 3 horas. Eles também lhe dizem que o importante é que eles não devem mexer
fazer com Balder, porque se alguém fizer isso, estarão em apuros. Eles então falam sobre um clipe que viralizou depois que um jogador zombou de Balder, e Balder o cortou ao meio. Enquanto Yanwu acha estranho que um NPC que ensina habilidades possa matar jogadores, os espectadores prometem doar uma grande quantia de dinheiro se Hanbit finalizar o treinamento em menos de 25 minutos. Yanwu imediatamente informa a Hanbit que o total é superior a 800.001, então o encoraja a terminar em menos de 25 minutos. E Hanbit percebe que é o dobro da aposta que os espectadores fizeram durante seu treinamento de arco. Hanbit se concentra e observa que a coisa mais importante em balançar a espada de madeira não é o número de vezes que passaram. Desde o início, Balder nunca esperou muito de um espadachim novato, ao contrário da maioria dos jogadores que Balder conheceu no jogo, que achavam que as espadas eram a abordagem mais padrão, e isso deve ter sido incrivelmente insultuoso para ele. Assim, a única coisa que Balder quer é uma atitude séria em relação à espada. Hanbit se torna sério enquanto segura a espada e lança um olhar para Balder, mas quando ele se prepara para fazer o primeiro golpe, Balder o para, o que confunde os espectadores. Feliz por sua técnica ter funcionado, Hanbit dá uma olhada na tela do sistema e recebe uma nova missão. Lá, ele tem a tarefa de lutar contra Balder, e a dificuldade é ajustada de acordo com seu próprio nível e estatísticas. Yanwu vê e diz ao chat que Hanbit passou pela primeira fase, enquanto eles se agitam e chamam suas apostas de nulas. Um dos espectadores doa 10.001, dizendo que dobrará ou perderá, e o que Hanbit deve fazer é bloquear a espada de madeira de Balder 2 vezes para ter sucesso. O jogador então doa 100.000, exigindo que Hanbit bloqueie 4 golpes e complete o nível, ou então eles deverão saltar de paraquedas de um penhasco. Isso deixa Hanbit um pouco preocupado, porque há uma alta chance de sua proficiência afetar a dificuldade. Yanwu fica preocupado quando ele também é envolvido, mas Hanbit sorri maliciosamente para ele e segura seu ombro, fazendo-o entrar em pânico. Felizmente, Hanbit promete que eles não vão saltar de paraquedas. Um espectador adiciona 1001 à missão e diz que Yanwu e Hanbit têm uma amizade incrível. Hanbit fica chocado ao perceber que o total está quase em 2 milhões. Então ele fortalece sua determinação e se prepara para lutar contra Balder. Ele assume sua posição, mas Balder o observa silenciosamente antes de saltar em sua direção enquanto avança com um golpe reverso. Hanbit para o ataque e é lançado para longe. Yanwu e todo o chat ficam chocados ao ver quão agressivo Balder é, e eles estão maravilhados por Hanbit ter conseguido bloqueá-lo. Balder então expira e lança um ataque rápido, mas Hanbit bloqueia e ele treme de choque. Ele observa que seu movimento se sente lento porque eles estão dentro de um jogo, e pode ser por causa da taxa de sincronização do equipamento, mas graças à sua habilidade de agilidade, ele consegue reagir a tempo para compensar o ataque. Balder então pausa e diz que Hanbit tem muito em mente e se pergunta se Hanbit está relaxado ou se está agindo assim por causa da situação inesperada. Para a surpresa de todos, Hanbit fala de forma ousada, o que irrita o chat. E Balder, que o havia julgado corretamente, diz que o subestimou. Ele então decide terminar as coisas rapidamente, então avança em Hanbit com um ataque de estocada. Mas Hanbit diz que eles saberão disso uma vez que vejam tudo até o fim. De repente, Balder segue com um golpe pesado de espada que choca a todos, e eles se perguntam por que Balder está tão empenhado por apenas uma missão. Felizmente, Hanbit desvia por muito pouco graças à sua agilidade. O chat fica muito impressionado com a reação de Hanbit, e ele nota que Balder está ficando impaciente. Afinal, ele pode se segurar quando deveria ter caído. Balder, que vai para o ataque de estocada, colide com Hanbit, mas então percebe que Hanbit parou o golpe com seu bastão. Ele diz a Balder que seu movimento ficou mais largo, então Balder recua e carrega o bastão. Vendo isso, Hanbit sente um ataque perigoso se aproximando, e naquele instante, eles correm um em direção ao outro, mas quando suas espadas de madeira colidem, a espada de Hanbit quebra e ele é lançado para trás. Enquanto cai, ele diz aos espectadores que conseguiu bloquear os golpes de Balder 4 vezes seguidas. Ele chama isso de uma missão bem-sucedida e ri, observando que foi exaustivo. Mas então, as pessoas que apostaram seu dinheiro na linha esperam que a luta não tenha terminado. Então, eles recebem uma notificação informando que o duelo acabou devido à destruição da espada de madeira. Aqueles que apostaram que Hanbit perderia reclamam, enquanto os outros comentam sobre quão insana foi a luta. Quando Hanbit se
levanta, ele pergunta a Yan-Woo sobre o dinheiro da missão, e Yan-Woo promete dividi-lo igualmente assim que a transmissão acabar. Curioso, Yan-Woo pergunta a Han-Bit o que ele costumava fazer antes de entrar no exército, e Han-Bit observa internamente que ele passou por 55 ciclos de progressão, posse e reencarnação. Han-Bit fala de forma vaga, mas Yan-Woo lhe diz que o chat está adivinhando a lista de empregos que ele deve ter feito, e cada um deles tinha algo a ver com manejar uma espada. Um espectador curioso pergunta a Yan-Woo como ele planeja dividir o dinheiro, e Yan-Woo revela que quer dar tudo a Han-Bit. Surpreso, Han-Bit o lembra que eles haviam concordado em fazer 50-50, mas Yan-Woo diz que está tudo bem. Afinal, as missões foram feitas puramente através de suas habilidades físicas. Han-Bit fica feliz com a bondade de Yan-Woo e agradece aos astros por não ter que fazer bungee jumping novamente. É então que ele aprende pelo chat que não foi um desafio real. O mesmo doador de dinheiro coloca 100 mil e diz a Han-Bit para continuar usando a espada a partir daquele momento para que eles possam assistir e aprender, e eles concordam em fazer exatamente isso. Logo depois, Han-Bit olha para Balder, que descansa em uma árvore próxima, e nota que, embora Balder apareça calmo e parece estar suprimindo sua raiva, Han-Bit conclui que Balder está se culpando por ter seu movimento lido por um novato como ele. Mesmo assim, Han-Bit se aproxima dele e pergunta se o duelo acabou, e Balder concorda antes de dizer a ele para esperar ali enquanto ele busca algo. Em sua conversa informal, Han-Bit sente que Balder está rangendo os dentes para conter sua raiva, e a pessoa que virá depois dele estará em grandes apuros. Balder então lhe entrega o livro de espadas, e Han-Bit, ao recebê-lo, diz que é o quarto livro que ele conseguiu. O sistema então aparece, revelando que, de acordo com a avaliação de Balder, as recompensas serão ajustadas para o valor máximo. Ele ganha 3 mil de ouro e um manual de treinamento, de nível 1. Ele recebe outro livro único, e todos ficam surpresos por ele estar conquistando-o seguidamente. Alguém até doa 10.001, e enquanto todos pedem aulas, Han-Bit sussurra para Yan-Woo cuidar deles. Então ele se afasta. Yan-Woo então assume a transmissão e oferece ensinar-lhes esgrima, mas eles dizem que ele deve sair. Han-Bit vai até Balder e pede algo mais. Então ele conta a Han-Bit que seu mestre se mudou para Edlin e lhe entrega um pedaço de roupa, dizendo que se ele o entregar a ele, então o mestre pelo menos o ouvirá. O lenço, que tem uma espada bordada, cai nas mãos de Han-Bit, e Balder lhe diz que seu mestre deve estar onde o vento se reúne. Quando Han-Bit volta para Yan-Woo, ele diz a ele que é hora de voltarem, mas então vê Yan-Woo fazendo uma dança de reação. Alguém doa 1.001, enquanto observa que muitas pessoas irão correr atrás de Balder depois que eles saírem, o que fará com que ele fique sobrecarregado. Quando chegam à cidade, Yan-Woo pergunta se irão até o mestre de Balder, mas Han-Bit diz para pararem por aquele dia. Ele informa a Yan-Woo, que fica surpreso, que ele precisa ir trabalhar e será um problema se não dormir pelo menos um pouco. Então ele se espreguiça e despede-se, dizendo que se verão no dia seguinte. Yan-Woo concorda e observa que eles realmente correram muito naquele dia, então ele lhe deseja boa noite. Antes de Han-Bit sair do jogo, Yan-Woo pergunta a ele se ele vai logar imediatamente após o trabalho no dia seguinte, mas Han-Bit recusa, então sai do jogo. Agora de volta em seu quarto, Han-Bit acorda todo suado e quente, então decide se lavar e dormir. Ele se pergunta o que poderia ter causado aquele calor intenso, mas nesse momento recebe uma notificação de Yan-Woo que informa que ele irá liquidar o pagamento imediatamente. Ele faz a transferência e Han-Bit, que teria preferido que ele fizesse tudo de uma vez, depois quase surta ao perceber que eles ganharam cerca de 3 milhões de won em apenas 2 dias, com o tempo real de jogo sendo cerca de 10 horas. Ele então se pergunta se deve desistir do trabalho, mas se lembra de que decidiu aceitar a realidade ao invés de se dedicar ao jogo em tempo integral. Ele se sente mal pelos espectadores, mas ainda assim decide manter a transmissão como um hobby. No início, está preocupado com Yan-Woo, que está cuidando dele, mas depois muda de ideia, acreditando que doações não explodem sempre assim. Além disso, sua mãe ficará mais aliviada se ele tiver um trabalho adequado. Antes de ir para a cama, ele observa que seria bom mostrar sua piedade filial de vez em quando. Na manhã seguinte, sua mãe o arrasta da cama e ele se pergunta por que ela fez isso tão cedo. Mas então ela corrige sua noção de que não está cedo. Irritada, ela aponta para o telefone, exigindo saber qual é a enorme quantia de dinheiro que ele lhe enviou, sem lhe dar tempo para se explicar. Ela se pergunta o que ele poderia ter estado fazendo a noite toda e espera que ele não esteja fazendo coisas ruins. Pior de tudo, ela bate nele na cabeça antes de dar-lhe tempo de se explicar corretamente.
A princípio, a velha senhora conclui que a maneira mais rápida de ganhar tal quantia é jogador, mas então ele argumenta contra isso e a lembra sobre Yon-woo e o jogo que ele comprou para ele, dizendo que eles juntaram essa quantia transmitindo o jogo. Com isso, ele esclarece a situação, lembrando-a que ela sabe que ele nunca faria nada ilegal. Depois de ouvi-lo, ela suspira e diz que eles deveriam conversar quando ela voltar do trabalho. Ela então o lembra de se apressar e se preparar para o trabalho, mas pensando que ela não acredita nele, Han-bit a chama de volta, dizendo que está falando sério. Sua velha senhora diz que acredita nele, mas está preocupada que isso possa tornar as coisas mais difíceis para ele, assim como o trabalho. Ao sair, ele a assegura internamente que se certificarão de que ela não carregue mais o peso da dívida sozinha e que ele trabalhará duro para garantir que ela possa viver confortavelmente. No trabalho, Han-bit nota que, apesar de ter vivido aquele buraco do inferno na dimensão, ele pensou que o peso da vida real não se compararia a isso, mas infelizmente, seu líder de equipe o persegue como se fosse um rodeio. O homem o repreende tratando-o como um vira-lata, e Han-bit se lembra de como, assim que entrou no escritório, Minho lhe entregou uma pilha de documentos complicados que ele quase conseguiu organizar, tornando fácil o entendimento. Ele havia acabado de começar a trabalhar. Nisso, quando o líder da equipe o chamou inesperadamente. O chefe malvado rotula Han-bit como uma versão de teste e o enche de perguntas sobre coisas que não tinham nada a ver com seu trabalho. Ele então joga seu cartão em direção a Han-bit, ordenando que ele lhe traga um café. Para esclarecer a situação, Han-bit pergunta qual café ele deve trazer, mas o homem azedo estala os dentes antes de fitar Han-bit com um olhar fulminante, informando que eles só bebem americanos ali. Ele pergunta se Minho não lhe ensinou nada, então Han-bit rapidamente cobre Minho, observando que o líder da equipe pretende de fato criticar Minho assim que ele mostrar qualquer fraqueza. Enquanto Han-bit trabalha para entregar sua tarefa, ele nota que seus passos parecem tão pesados. Quando retorna à sua mesa com o café, vê o líder da equipe gritando com Minho, que encara a loucura do homem com olhos mortiços, tratando-a como uma ocorrência cotidiana. Assim que Minho fala lentamente sobre como pode lidar com a nova tarefa que lhe foi atribuída devido à sua carga de trabalho atual, o líder da equipe diz que ele ficou ousado por se atrever a escolher suas atribuições. Imediatamente, o chefe malvado joga os documentos para ele e diz que se ele foi enviado para fazer algo, deve fazê-lo. Ao ver sua reação, Han-bit derruba o café sobre a mesa do chefe antes de se juntar a Minho para pegar os documentos. Percebendo o que Han-bit fez, o líder da equipe o fere com um olhar assassino e diz que eles estão todos cheios de si. Depois de organizar os documentos, eles voltam para seus lugares, e Han-bit percebe o quão complicado era a expressão de Minho e como ele está olhando fixamente para seu monitor com olhos ainda mais vazios do que o normal. Minho então pede desculpas a Han-bit por deixá-lo testemunhar uma cena tão patética, mas Han-bit desdenha, dizendo que seu líder de equipe está realmente de mau humor. Mesmo assim, Minho pede desculpas, dizendo que esse não é o único motivo. É porque o novo projeto que o líder de equipe lançou sobre ele é fortemente focado em desenvolvimento e exige um imenso investimento de tempo em várias áreas. Por causa do novo trabalho, ele avisa Han-bit de antemão que não acha que poderá cuidar dele adequadamente, e é por isso que se sente envergonhado. Han-bit, que olhou alguns documentos, confirma que o novo projeto está relacionado a RP, e após ver como Minho parece sem vida, informa a Minho que pode ajudá-lo com o projeto. Mais tarde, naquele dia, após o trabalho, Han-bit se encontra com Yon-woo e nota as olheiras sob os olhos de Yon-woo. Então pergunta por que Yon-woo parece tão acabado e suspeita que ele não dormiu. Yon-woo então o refuta, afirmando que dormiu por 3 horas e sugere que eles entrem no café antes de conversar. No café, Han-bit geme e suspira enquanto se queixa da vida estressante de ser um adulto trabalhador e conta a Yon-woo que pode facilmente preencher toda a duração de uma transmissão apenas xingando seu líder de equipe enquanto relaxa. Ele pergunta a Yon-woo sobre o que deseja conversar, e Yon-woo lhe mostra seu telefone, que tem muitas empresas tentando entrar em contato com eles. Uma delas é a Yon-woo Gaming, uma grande empresa que oferece pagar a eles um valor inicial de 100 milhões de wons. Ele diz que todos estão desesperados para comprar Han-bit, e se ele tiver que escolher uma empresa, a Yon-woo Gaming é a melhor. De repente, Yan-woo olha para o rosto de Han-bit e vê que ele está franzindo a testa, então diz para ele se soltar. Mas então, Han-bit diz a Yan-woo para parar de esconder o que está pensando e falar diretamente.
Afinal, é super óbvio quando Yanwu está mentindo. Yanwu tenta esconder o que sente, então Hanbit pergunta se ele realmente quer que ele se junte a uma grande equipe corporativa. Genuinamente preocupado ao ver quão irritado Hanbit está, Yongwoo tenta se justificar, mas Hanbit o agarra pelo cabelo e diz para ele não tentar esconder seus sentimentos. O garoto grita de dor antes de dizer que sabe o quanto ele está lutando financeiramente, então quer que ele consiga um bom emprego, razão pela qual pensou que um salário inicial de 100 milhões de wons é uma condição fantástica. Hanbit agradece por suas intenções e diz que foi ele quem primeiro o convidou para jogar RP, então faz sentido ouvir o que ele quer fazer primeiro. Ao ouvir isso, Yeon-woo observa que isso não lhe parece bem e fala sobre como a liberdade para explorar parece maravilhosa à primeira vista, mas quando ele colocou as mãos nisso, era difícil e o progresso era dolorosamente lento. Além disso, ele prefere assistir a jogar, e é por isso que, para ele, alguém como Hanbit é a estrela mais brilhante. Todos os momentos frescos e cativantes que surgirão quando jogarem juntos. Ele quer estar com ele, assistindo tudo acontecer e deseja compartilhar aquele momento exato com outras pessoas. Por essa razão, ele quer lançar um MCN totalmente centrado nele. Ele planeja estabelecer uma guilda que abranja tanto a realidade quanto o jogo, e Hanbit vê que ele está falando sobre o que disse de volta no exército. Yanwu fica surpreso ao ver que Hanbit ainda se lembra. Curioso, Hanbit pergunta como ele planeja ganhar dinheiro. Então, Yeon-woo informa que planeja usar uma função para enviar vídeos que foi adicionada ao registro que utilizam para a transmissão, e a receita de anúncios é maior do que ele esperava. Além disso, Hanbit é o usuário mais comentado no registro, então estão exibindo seus vídeos no topo, e apenas assistindo a seus vídeos atrair pessoas para jogar o jogo. A partir daí, o número de pessoas que querem fazer parte dessa jornada crescerá, então Yeon-woo pede sua opinião sobre o crescimento do canal de forma mais séria, e Hanbit se pergunta sobre a mudança dele. Yeon-woo então diz a Hanbit que ele não é um empregado, mas eles deveriam se unir como co-CEOs. Hanbit diz a ele para esquecer a posição de co-CEO e que Yeon-woo deve lhe contar qualquer coisa e ele ajudará. Hanbit observa que a razão pela qual está jogando o jogo é por causa de Yeon-woo e também é sua última chance de alcançar a Fort Earth. Ele se pergunta o que acontecerá se ele finalizar o jogo e encontrar a Fort Earth. Continuando a questão, ele se pergunta qual exatamente foi a razão pela qual ele teve que morrer. Repetidamente, enquanto eles se deliciam com a refeição, Yeon-woo mostra a Hanbit que possui muitas mensagens, chamando isso de estilo de vida de celebridade. De repente, ele vê uma mensagem diferente e fica agitado, então rapidamente faz uma ligação. Quando a pessoa não atende, Yeon-woo quase perde a razão. Hanbit pergunta por que ele está agindo assim, e ele o lembra do grupo pioneiro que tinham visto no jogo no dia anterior, e como eles são de uma corporação alemã chamada Rasten. Atualmente, Yeon-woo foi informado de que as recompensas da Quest Oswell diminuem de nível por ordem de chegada, então a Rasten declarou que está monopolizando a missão. Não só isso, mas os slimes também não estão visíveis nos campos de slime bomba. Agora, rumores estão se espalhando de que Hanbit havia planejado o caso com a Rasten anteriormente, mas Hanbit, que ouve a notícia, fica chocado e se pergunta o que está acontecendo. Enquanto isso, no jogo, um grupo de jogadores xinga a Rasten e Hanbit, chamando-os de golpistas e dizendo que não podem ser confiáveis. Isso se deve à situação em que os níveis dos itens caem depois que a mais alta qualidade foi retirada. Enquanto um reclama como um macaco, o mais lógico analisa a situação, dizendo que não seria certo se o jogo simplesmente desse graus únicos para todos. Enquanto ela reclama para seu colega sobre como os slimes se tornaram invisíveis graças aos truques da Rasten, ela quer que Hanbit explique o que está acontecendo na transmissão, porque ele deve ter visto o anúncio na cafeteria. Hanbit pergunta a Yeon-woo sobre o tamanho da corporação Rasten. Então Yeon-woo detalha, explicando que o valor de uma corporação é determinado pelo número de jogadores fortes que possuem. Ele diz que o Ranger da Rasten, o usuário de arco, tem um poder de combate de 9.000, e embora sejam do lado mais fraco para um classificado, ainda assim são considerados um. Hanbit pensa sobre isso e observa que há uma maneira de resolver, mas diz a Yeon-woo para começar a transmissão mais tarde do que o habitual, porque ele tem algo a investigar. Mais tarde naquela noite, Hanbit passa pelo guia e observa que encontrou o que procurava. Sem perder tempo, ele entra no jogo para conferir e vai direto para o local da caverna, notando que está exatamente como se lembrava. Lá,
Ele confirma que os slimes bomba estão reunidos, e enquanto atravessa-os cuidadosamente, observa que há apenas uma razão pela qual eles se juntam em um só lugar. Logo à frente, ele vê o rei dos slimes bomba. O rei dos slimes bomba possui uma característica que atrai unidades normais para absorvê-las e crescer em tamanho, mas a unidade que geralmente atrai não é tão alta comparada à atual. Então, Hanbit acredita que há outra razão. Ele olha para a frente e avista um artefato de atração de monstros e vê que está escrito Rasten nele. O dispositivo é um item de uso único que pode ser obtido em uma masmorra no norte, o que significa que a Rasten deve ter instalado o atrativo na caverna onde reside o rei dos slimes bomba. Essa confusão aconteceu porque as características da criatura e os efeitos do item se sobrepuseram. Percebendo a manobra deles, Hanbit lança uma bola de fogo no rei do slime bomba, desintegrando-o sem dar a chance de explodir. Ele é imediatamente recompensado com uma grande quantidade de pontos de experiência, e seu nível aumenta em 4 por suprimir um monstro elite. Hanbit ganha o título de Registrador do Sábio, que ao ser ativado, aumenta significativamente sua proficiência em habilidades. Vendo a quantidade de incrementos e níveis que obteve apenas por derrotar o rei, Hanbit se pergunta quantos dos slimes bomba devem ter se fundido com o rei. Como Hanbit havia registrado a situação dos slimes bomba, que mostrava como a Rasten estava por trás disso, ele pediu a Yonwoo que postasse o vídeo anonimamente, cortando a parte onde usou sua bola de fogo no grupo da comunidade. Fazendo isso, permitiu que os jogadores e espectadores atacassem a corporação alemã. Tudo isso foi graças às informações que obteve do guia sobre Yentrober, um NPC minerador que pessoalmente escavou a caverna onde o rei dos slimes bomba estava e ficou triste depois que o rei tomou conta de sua caverna. Com as informações que tinha, Hanbit conseguiu facilmente localizar o rei. O que ele achou estranho foi o fato de Yentrober estar no guia, mas não haver informações sobre a caverna. Hanbit se sente inquieto ao notar que o guia, que é normal por não conter tudo, não só deixou de fora algumas partes-chave, mas também tem um nível de precisão ambígua e partes que diferem da verdade. Isso o faz se perguntar se o aventureiro a pessoa que o escreveu, deixou intencionalmente algumas peças de fora. Agora ele se pergunta quem é a verdadeira identidade do aventureiro A. Mais tarde, ele se encontra com Yonwoo, que fala sobre como a proficiência é a principal razão pela qual todos evitam a magia, pois é preciso desenvolver a habilidade, o que é extremamente difícil de fazer. A maioria das pessoas desiste disso. O que choca Yonwoo é quando Hanbit revela que adquiriu 100% de proficiência, então ele lamenta, pois é uma façanha impossível de se realizar em um dia. Ele então se apega a Hanbit, pedindo que o mostre para poder ver. Hanbit diz que a proficiência é o nível mais baixo, 1, em primeiro lugar, mas Yonwoo diz que o que Hanbit está minimizando é muito difícil e que para aprender qualquer magia leva pelo menos um mês. Yonwoo se agarra a ele até que Hanbit não tenha escolha a não ser mostrar, e quando ele faz isso, Yonwoo cai de joelhos e tosse forte, acreditando que é um bug. Ali, Hanbit lhe diz para não revelar a proficiência na transmissão porque quer mostrar algo interessante sobre os vilões. Pouco depois, Yonwoo inicia a transmissão ao vivo e informa o chat que não estão conectados a Rasten e que irão provar em breve. Primeiro, ele diz a eles para assistirem enquanto Hanbit faz algumas descobertas antes de ir encontrar o mestre de Balder na loja de Asvel. Hanbit pergunta se Lia fugiu novamente, e após receber uma resposta positiva, ele diz a Asvel que Lia está em sua fase rebelde e que não vai demorar até que todos possam viver juntos novamente. Ouvindo-o desejar o melhor para a família dela, Asvel fica feliz. Então agradece a Hanbit antes de perguntar por que ele apareceu ali. Hanbit revela que veio aprender mais magia e pergunta se está tudo bem. O chat o dispensa, acreditando que será impossível, mas então Asvel os choca concordando, e isso os faz se perguntar como ele vai aprender um novo feitiço, já que precisará ser proficiente. Ela entrega a ele um segundo livro e ele recebe uma missão onde precisa aprender a magia, e se conseguir, não só ganhará um novo feitiço de chama chamado Explosão Flamejante de Herói, mas também 10.000 moedas de ouro e 3.000 pontos de experiência. Assim que o chat vê que é um feitiço de herói, eles o menosprezam, esquecendo que uma vez foi um nível impossível de se alcançar. Ele vê o grupo da Rasten curiosamente esperando do lado de fora, então absorve o livro e ganha as recompensas com o feitiço de herói subindo de nível para se tornar único mais uma vez.
Yeon-woo então anuncia, informando a todos que Han-bit aprendeu a nova habilidade mágica enquanto subia de nível. Asvel então lhe diz que se algum dia ele ficar preso, ele encontrará um caminho se for ao laboratório de pesquisa mágica na cidade Ifrit. Com isso, ele a agradece e sai. Mas ao chegar lá, ele vê os homens de Reston ansiosamente esperando do lado de fora. Ele passa por eles, e enquanto passa, o Ranger Han-bit o provoca perguntando se algo aconteceu. O Ranger deveria suavizar sua expressão logo depois que eles coletassem os livros mágicos de Usville, e Han-bit nota que a corporação de Reston é gananciosa. Curioso, Yeon-woo pergunta a Han-bit o que ele quis dizer quando disse que queria mostrar algo a ele mais cedo. Han-bit responde com uma pergunta, perguntando a Yeon-woo qual é a diferença entre ele e os membros de Rastan. Nesse momento, os homens contam até 3 e abrem os livros, esperando ganhar a habilidade de chama de segundo nível. Mas nesse instante, seus livros pegam fogo. Eles lutam para apagar as chamas e falham, o que deixa Asvel irritada, que assiste enquanto queimam seus preciosos livros e enchem a casa de fumaça. Assim, ela os expulsa. Foi então que Yeon-woo percebe o porquê, mas os espectadores que não foram informados perguntam a ele o que aconteceu. De repente, um dos homens de Reston informa aos outros que a missão foi mudada, e quando eles veem isso, a classificação do livro diminui. Depois que o Ranger confirma que ninguém em sua equipe aprendeu o feitiço, ele vai direto até Han-bit, dizendo que eles deveriam ter uma conversa. Han-bit pergunta sobre o que ele quer falar, e o Ranger exige saber por que Han-bit foi o único que obteve a habilidade de explosão de chama. Han-bit o zomba, perguntando a mesma coisa antes de dizer que ele deveria descobrir isso por conta própria, já que é um veterano. O Ranger fica irritado e o chat acha engraçado, já que foram eles que sempre impediram as pessoas de obterem habilidades. Mesmo assim, ele informa a Han-bit que todos os seus 50 homens, incluindo ele, falharam em obter a habilidade e, ainda pior, sua classificação foi reduzida. Ele diz que não é uma coincidência que Han-bit deve ter aprendido a habilidade corretamente. Han-bit começa a acertar o alvo. Ele diz ao Ranger que é por causa de sua equipe que muitos outros jogadores inocentes perderam a chance de até mesmo tentar conseguir uma classificação heróica. Além disso, ele nunca disse que era uma coincidência. Isso irrita o Ranger. Han-bit continua explicando como a proficiência é a base para subir de nível. Ele pergunta ao Ranger se eles realmente maximizam sua proficiência antes de obter o livro mágico. O Ranger parece confuso, então Han-bit revela que eles precisam aumentar sua proficiência em bola de fogo para passar para a próxima etapa. Ao ouvir isso, o Ranger lhe diz que deveria ser assim para todos. Então quer saber como Han-bit obteve a recompensa sem maximizar sua proficiência. É quando Han-bit o surpreende revelando que ele maximizou. Isso choca não apenas o chat, mas também o Ranger, que parece um pássaro confuso. Para provar o que está dizendo, Han-bit então decide mostrar suas estatísticas. Yeon-woo o elogia. Normalmente Han-bit não queria seguir por esse caminho, mas como o Ranger pediu, não há sentido em esconder isso. Assim, ele fala mal do Ranger antes de revelar suas estatísticas, mostrando que ele é proficiente em todas as habilidades. O chat imediatamente enlouquece, e alguns, assim como o Ranger, concluem que ele hackeou o jogo. O Ranger imediatamente diz que vai denunciá-lo e Han-bit lhe dá liberdade, dizendo que não tem nada a esconder, ao contrário deles. Provocado após ser zombado, o Ranger sai em fúria enquanto Han-bit lhe diz para tentar jogar o jogo honestamente em vez de controlar a área. O Ranger volta para a loja e pede a seus homens que continuem conversando com Asvel, para que não percam a oportunidade, o que a irrita. Han-bit observa que eles podem tentar por 100 dias, mas o resultado ainda será o mesmo. Ele se sente mal por Asvel, pois ela terá que lidar com o grupo. Enquanto volta, ele recorda que Asvel é o tipo de mestre que quer que seus alunos construam suas habilidades humildemente, sem se tornarem gananciosos. E ele se lembra de como ela basicamente o forçou a aprender. Han-bit se pergunta se ver muitas pessoas morrerem tentando se superar foi a razão pela qual ela martelou o feitiço mágico básico nele durante seus ciclos. Uma vez, quando ele tentou ser ganancioso, ela o expulsou, avisando-o para nunca mais aparecer. Sua personalidade e princípios não mudaram mesmo com a interferência do jogo, e é por isso que quanto mais Rastan reclama na
na porta dela, mais sua afinidade por eles diminui, assim como aconteceu com ele. Yeon-woo, que se sente cansado assistindo a Rastan, diz a Han-bit que ele foi duro ao lidar com o grupo, porque, com base na forma como ele interagiu antes, a força de Rastan pode acabar sendo incinerada sem se importar com o mundo. Han-bit diz a Yeon-woo para lidar com eles, e ele fica confuso, dizendo que não foi ele quem os antagonizou. Mas então ele não percebe que é o dono da conta. Então Yeon-woo o lembra e faz uma piada sobre isso. Os espectadores doam para a transmissão e agradecem a Han-bit por lhes dar a chance não apenas de coletar bombas de slime, mas de trabalhar duro em sua proficiência. Enquanto Han-bit volta, ele diz a Yeon-woo que eles vão parar na loja da vila, e Yeon-woo se pergunta quando eles vão procurar o mestre de Balder. Mas Han-bit lhe diz que há algo que ele quer preparar antes disso. Pouco depois, quando chegam à cidade, Han-bit vê como o lugar está lotado e se pergunta por quê. Então Yeon-woo, que avista o centro das atenções, informa a Han-bit sobre Rafina, uma ranqueadora e uma das poucas elementalistas. O chat enlouquece ao vê-la, e enquanto lutam para ver de quem ela é a esposa, Han-bit pergunta por que há tão poucas elementalistas. Yeon-woo informa que é porque apenas aqueles escolhidos pelos espíritos podem usá-los. Enquanto isso, o chat comenta que não apenas encontrar um espírito é um obstáculo, mas também se comunicar com eles para controlá-los. É uma ocorrência muito rara, e as habilidades de espírito são incrivelmente poderosas. Parece diferente do que Han-bit se lembrava. E Yeon-woo informa que as habilidades de espírito de Rafina estão travadas no nível 3. Isso se deve principalmente ao fato de que o título de elementalista é mais próximo de um título honorário, já que não é um caminho que alguém pode escolher como principal. Os espectadores e todos ao redor dela querem que ela mostre seus espíritos. E do chat, Han-bit aprende que ela possui magia de nível 6. Yeon-woo pergunta a Han-bit, que lhe diz que está interessado em espíritos porque é ótimo ter o poder dos espíritos. Enquanto assistem Rafina invocar espíritos, Yeon-woo fala sobre como as artes de espíritos são diferentes da magia e como requerem talento inato, apesar de ser um jogo. Enquanto todos estão impressionados ao ver sua arte, Han-bit aprende que Rafina tem um talento nato para a habilidade e que ela se comunicou com espíritos de água e vento em apenas 6 meses. Ali, Han-bit descobre que Rafina está presa no 3º nível há 10 meses, e pode ser um problema que a proficiência não consegue resolver. Enquanto a assistem sair após se apresentar para a multidão, Han-bit pergunta a Yeon-woo se Rafina é a elementalista número 1, mas então Yeon-woo diz que os vanguardas de alto nível são extremamente discretos com suas informações, já que o jogo foi construído para que a primeira pessoa a completá-lo tivesse direitos de propriedade. É bastante lógico que as pessoas mantenham suas habilidades escondidas. Afinal, informação é poder. Han-bit observa Rafina e nota que não pode deixar de sentir uma estranha afinidade com alguém que se comunicou com espíritos. Depois que ela sai, ele diz aos espectadores para se prepararem para a próxima missão. E Yeon-woo pergunta curiosamente o que ele quer obter, mas Han-bit diz que ele verá quando chegarem lá. Após visitar a loja, Yeon-woo parece desapontado porque Han-bit simplesmente comprou um monte de itens aleatórios. Eles então caminham por algum tempo, com Han-bit liderando-os até onde o vento se concentra ao chegar a um penhasco. Han-bit diz que parece uma entrada, mas Yeon-woo discorda, afirmando que parece a entrada para o além. De repente, Han-bit recebe uma missão, que é não apenas encontrar o mestre da espada de Balder, mas também ganhar seu reconhecimento, pois fazê-lo pode lhe render uma técnica muito especial. Enquanto o chat está assustado com o penhasco, Han-bit se pergunta como descer. Então os espectadores lançam um desafio de comissão desafiando-os a tentar bungee jumping sem corda. Yang-woo, calmamente, lhes diz quão perigoso isso é e informa Han-bit de que eles não precisam cumprir a missão. Os espectadores continuam doando, e quando Yang-woo vê que Han-bit não diz nada, ele olha para cima e vê Han-bit sorrindo como um diabo, já pressentindo o que vem a seguir. Yeon-woo teme por sua vida, enquanto Han-bit o agarra e salta sem dar tempo suficiente para Yeon-woo terminar sua frase. Ao descer o penhasco, o chat comenta que Han-bit tem joias de aço. Eles descem por um longo tempo, e Yeon-woo desmaia no meio do caminho. Han-bit então vê um círculo mágico, e eles pousam em segurança. Yang-woo acorda e agradece às estrelas por não estar morto, e Han-bit informa que eles completaram a missão. Alguém de repente doa e informa que cerca de 300 Stalkers tiraram suas vidas após testemunhar o teste de coragem de Han-bit. Enquanto isso, a razão pela qual Han-bit e Yeon-woo estão vivos é exclusivamente graças ao guardanapo de Balder. Então,
Ele planeja revelá-lo quando os caras do Rastan caírem mais umas 10.000 vezes. Yan-Woo, que avista algo, chama a atenção de Han-Bit, e quando eles olham para frente, veem uma figura no topo das rochas. Han-Bit diz a Yeon-Woo que a pessoa é o mestre de Balder. Yan-Woo, ao confirmar, percebe que a missão terminará assim que chegarem ao espadachim do vento. Ele se maravilha com a descoberta e diz que devem continuar. Han-Bit, por outro lado, pergunta se ele quer ir primeiro e lhe diz que é um espetáculo. Do lado de dentro, então Yan-Woo deve capturá-lo por si mesmo. Yan-Woo se sente emocionado pela bondade de Han-Bit e o chama de verdadeiro streamer, mas Han-Bit o apressa. Yan-Woo caminha inocentemente pelo caminho, mas bem naquele momento, uma lança sai da parede e raspa sua bochecha. O chat entra em pânico, e alguns espectadores se perguntam se Han-Bit é o diabo por armar uma cilada para Yan-Woo. Assustado e ofendido, Yan-Woo grita com Han-Bit, dizendo que ele fez isso de propósito, mas Han-Bit diz que não importa. Afinal, ele não morreu. O chat aproveita a comédia entre eles, mas quando veem Han-Bit puxar uma flecha e mirar próximo à lança, dizem a Yan-Woo que está assustado para se desculpar. Han-Bit atira mais flechas em um padrão semelhante ao longo das paredes antes de instruir Yan-Woo a segui-lo. Sem entender, Yan-Woo pergunta para que servem as flechas. Então Han-Bit explica que ele sentiu que havia mais armadilhas, por isso disparou antes. De repente, a área começa a vibrar, e enquanto eles se perguntam o que está acontecendo, uma enorme rocha rola pelo caminho deles. Com medo, Yan-Woo grita para Han-Bit, informando-o sobre isso, dizendo que não há como desviar. Mas Han-Bit o surpreende dizendo que não há necessidade. Ele concentra sua magia de fogo e explode a rocha para o lado. Ao ver que Han-Bit não despedaçou a rocha com a explosão flamejante, os espectadores se perguntam se o feitiço era tão fraco, mas então concluem que Han-Bit controlou seu poder. Alguns deles também discutem como os caras do Rastan ainda estão caindo para sua condenação, e isso deixa Han-Bit feliz. Ele então incentiva Yan-Woo a prosseguir com ele, e poucos momentos depois, milhares de flechas voam em sua direção. Rápido, Han-Bit derruba a maioria das flechas, e o chat fica impressionado com sua habilidade. Infelizmente, ele fica sem flechas, então pega sua espada, enquanto instrui Yan-Woo a ficar atento ao redor. Yeon-Woo então assume a narração, informando-os de que Han-Bit está desviando as flechas com sua espada. Eles imediatamente o tratam como uma criança que reage ao que todos podem ver. A dupla continua dessa forma, abrindo caminho através das armadilhas, mas quando estão quase chegando à área segura, Han-Bit grita para Yan-Woo parar. E assim que ele ouve, lanças disparam do chão a poucos centímetros deles. Han-Bit então avisa Yan-Woo para não baixar a guarda, e isso surpreende este último, que se pergunta como Han-Bit sabe quando desviar. Nesse momento, Han-Bit explica que não se trata de saber, mas de um instinto que ele aprimorou. Na verdade, Han-Bit tem agido baseado na memória muscular, que foi gravada em sua alma após reverter 55 vezes. De repente, uma rocha cai de cima, mas Han-Bit a despedaça com seu fogo. Embora uma pequena pedra atinja Yan-Woo na cabeça, ele aceita o dano como um homem. Assim que Han-Bit informa que sua jornada está um pouco mais adiante, Yan-Woo fica impaciente e pergunta quão mais longe. Mas então, após alguns passos, Han-Bit lhe diz que estão lá. Yan-Woo se recusa a acreditar nele, já que essa foi a estratégia que Han-Bit usou durante todo o tempo para mantê-lo em movimento. Mas quando Han-Bit lhe diz para olhar para cima, ele vê o mestre da espada do vento logo à frente. Empolgado, pergunta a Han-Bit se eles podem obter a habilidade, mas então o mestre de Balder lhes diz para voltar. O chat comenta e se pergunta se é uma piada depois de todo o esforço, e assim como eles, Yeon-Woo clama por Han-Bit, se perguntando se passaram por todo esse estresse à toa.